Aleluia! Se é para Deus, vamos aplaudir mais forte. Sempre é para Ele toda a honra, a glória e o louvor do nosso coração. Pode tomar o seu lugar, querido, pedir para acender nossas luzes. Graça e paz para você que está também no seu lar assistindo, cultuando, adorando. E desafiar você que se você pode, volte. Venha ao templo, adore, congregue, porque a unção que Deus derrama aqui neste lugar é diferenciada. Quem está em casa é muito abençoado. E eu sou muito grata a Deus por essa família online, por essa tecnologia que une pessoas de outros países a nós, agora através desse chat. É um privilégio. Eu não estou de nenhuma forma desprezando a tecnologia, mas se você tem a oportunidade de vir ao templo, também não desperdice. Aproveite enquanto tiver vida, louve ao Senhor, se movimente em direção ao santuário do Senhor. O salmista tinha tanto prazer no santuário que ele dizia: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 fora deles. Então realmente é um privilégio estar na casa do Senhor. E eu creio que é uma unção que Deus libera aqui, no ajuntamento solene, né? Aonde o Senhor se manifesta de uma maneira linda. Então volte, venha, cultue, presencie aqui os nossos cultos fisicamente aqui no templo, que você não vai se arrepender. Hoje, queridos, eu quero partilhar a palavra de Deus com vocês no livro de João, no capítulo 6. Quem ainda não pôde adquirir a Bíblia de toda mulher, as mulheres, né? Não deixe de fazer isso mais rápido que você puder, porque como eu tenho sido abençoada. Hoje eu estou com 2 Bíblias pregando aqui, porque eu estou estudando uma versão diferente, e eu tinha algumas coisas anotadas, eu queria trazer essa, e também essa que tem as meditações, são mais de 400 comentários bíblicos feitos por mulheres de Deus, que vão enriquecer o seu coração. Então eu quero pedir que você faça parte. Olha, na última página da Bíblia diz assim: uma história que continua em você. De fato, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela se renova. E ela muda a minha história. Então a minha história vai continuando a história bíblica. E aí você pode fazer parte desse propósito de milhares de mulheres ao redor do mundo. É do mundo que estão lendo essas Bíblias comentadas. E eu encorajo você. Ô pastora, mas eu não estava pretendendo investir nisso. Irmão, eu falei hoje de manhã que as coisas de Deus estão fora da planilha. As coisas de Deus, elas não fazem parte de uma estatística lógica. Eu faço conta também, eu compro só o sapato que eu posso, a roupa que eu posso, mas quando se trata de investir na minha vida espiritual, é outro nível. Então você precisa ser essa pessoa ousada para jejuar, para orar, para ler Bíblia. Não é que só essa Bíblia, qualquer Bíblia que você lê, Deus vai falar com você, mas você precisa investir também. Hoje mesmo meu marido estava lá cercado de livros, tanto de livro que a gente já tem, ainda investe em mais livros. Por quê? Porque nós queremos crescer, nós queremos ir além, e para isso é necessário investimento. Então vamos lá, eu acho que só tem as últimas 60 Bíblias dessa remessa que nós recebemos. Uma é sua, passa lá no final e pede para o maridão, ou então passa o seu cartão e ora, e leva a sua Bíblia de toda mulher. Vamos abrir em João capítulo 6, eu quero ler alguns versículos do capítulo 6 e quero ler alguns versículos do capítulo 7. No capítulo 6, em princípio, eu só vou ler o versículo de número 2. E diz assim a palavra do Senhor: e grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. Agora vamos para João capítulo 7. Em João capítulo 7, esse capítulo trata de uma discussão que acontecia ali no período que Jesus estava na terra, sobre se ele era ou não era o Messias. Então eu quero ler alguns versículos, quero começar lendo, vou de trás para frente, eu vou ler os 7, 26 e 27. No 7, 26 e 27 diz assim a palavra do Senhor: e ei-lo aí, acharam ele lá, né? Ele subiu a Jerusalém, era a festa dos tabernáculos, e aí eles disseram: olha, ele está aí, olha ele aí, está falando abertamente, e nada lhe dizem, está todo mundo quieto, né? Porventura, sabem verdadeiramente os príncipes
que de fato este é o Cristo? O 27. Todos bem sabemos de onde este é. Falando de Jesus, sabiam que ele era Jesus de Nazaré. Mas quando vier o Cristo, ninguém vai saber de onde ele é. É interessante, queridos, porque o burburinho era esse: ele é o Cristo ou não é o Cristo? Ele é o Cristo ou ele não é o Cristo? Verso 31 diz que muitos da multidão creram nele. E diziam assim: será? Quando Cristo vier, vai fazer ainda mais sinais do que Jesus, do que este, diz a Bíblia, tem feito? Mas há uma resposta que o próprio Cristo dá nesse mesmo capítulo. Versos, agora, vou fechar minha leitura com versos 16 e 17 do 7. Diz assim: Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, é daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo aqui: tem como você receber discernimento. Esse burburinho todo que está entre vocês, se eu sou Cristo, se eu não sou Cristo, se eu falo de mim mesmo, se eu não falo, vocês podem ter a solução. Vocês podem. Vocês vão saber se eu falo de mim mesmo ou se eu falo da parte de Deus. E ele explica como, e eu quero trazer esse ensino nessa noite. Feche os seus olhos e peça ao Espírito Santo para falar ao seu coração. Pai, mais uma vez, eu intercedo por mim e pela noiva, pela igreja, junto comigo, da qual eu faço parte, pedindo: revela-nos Jesus, dá-nos a palavra nessa noite e a clareza, e que nossas vidas hoje sejam transformadas, Pai, pela operação de maravilhas que essa palavra promove. Que o espírito da profecia seja liberado nesse lugar, e que o diabo não tenha poder de interferir nem na entrega e nem na recepção dessa palavra. Oro porque creio em nome de Jesus Cristo, e o povo de Deus diga bem forte: amém. Bem forte. Bonito, isso aí. Tem gente esperando Cristo. Você faz parte desse grupo? Não. Você está esperando a segunda volta, a segunda vinda. Você não está esperando Cristo, você já o conhece. Você está esperando a vinda dele. Na verdade, você está esperando o arrebatamento da igreja nas nuvens, quando ele vier nas nuvens. Você sabe que ele vem nas nuvens e a igreja sobe. Quem diz amém? Tem gente esperando Cristo. Eu estou falando no sentido de, em dúvida: ele já veio? É Jesus mesmo? Então eu quero ter um sinal. Eu quero ter clareza. A Bíblia diz que uma das coisas que esse povo mais pedia eram sinais. Mas hoje à noite eu estou aqui para dizer que fé não tem nada a ver com evidências. Fé não pode ser firmada naquilo que se vê, nem mesmo naquilo que se almeja ou se deseja. Fé tem a ver com vontade. Não é o que se vê, e sim o que se credibiliza. Nesses versos 16 e 17, aonde Jesus responde o conflito daquela multidão e diz: quem quiser fazer a vontade do meu Pai, vai discernir a doutrina, se ela é minha, se ela é dele, porque é claro que a doutrina de Jesus era a doutrina do Pai dele. Então ele estava dizendo: olha, essa confusão, esse vazio, essa dúvida no coração de vocês, pode encontrar resposta. Como? Se vocês decidirem fazer a vontade do meu Pai, que ele mesmo declara que era a comida dele, era a bebida dele, era o propósito dele, era fazer a vontade do seu Pai. Ele inclusive diz assim: peraí, vocês estão discutindo, porque se eu fosse o Cristo,
na visão de vocês, na percepção de vocês, na cultura de vocês, naquilo que vocês esboçaram e pré-estabeleceram, se eu de fato fosse o Cristo, ele de fato o era, mas ele dizia para eles, se vocês não tivessem essa preconcepção do Cristo, vocês até poderiam ter me recebido de uma forma diferente, mas vocês ficam pensando, como é que ele pode ser o Cristo, se a gente sabe de onde ele é? Se a gente sabe onde ele nasceu, sabe o nome do homem que o criou, e é José, sabe o nome da mulher que o pariu, que é Maria, como é que ele pode ser o Cristo? Ele diz, é fácil, até nisso eu posso ajudar vocês, porque vocês sabem de onde eu vim, mas não sabem de onde vem meu Pai. E eu sou a evidência dele. Eu sou a revelação dele, eu sou a prova dele. É isso que está incomodando vocês? É não saber de onde vem? Vocês nunca viram meu Pai. E eu vou dizer para vocês, vocês precisam entender essa grandeza. Eu orava essa semana meditando na palavra e claramente o Espírito Santo me disse, filha, tem pessoas dentro da igreja perguntando, é esse o Cristo? Será que ele é o Cristo? É esse Jesus? É isso mesmo que o pastor está pregando? É isso mesmo que a pastora está ensinando? Mas é assim mesmo que é o evangelho? Mas e cadê os sinais? Me mostra os sinais. O cego tem que ver, o mudo tem que falar, o surdo tem que ouvir, o paralítico precisa andar. Eu quero ver os pães, eu quero ver pão brotando na cesta, eu quero ver 5 peixes alimentando 5.000 homens. A mesma multidão que pediu os sinais, continua pedindo os sinais. Vamos à igreja, chegamos ao Senhor, viemos hoje dizendo, dá-nos os sinais. Mas fé não tem nada a ver, repito, porque eu quero que você grave com evidência. Sinal era o que pediam os fariseus. Sinal era o que pediam os saduceus. Sinal é para ímpios, no sentido de que eles só creem se veem. Jesus disse para Tomé, olha Tomé, passa a mão aqui, sente Tomé. Aí Tomé sentiu e disse, é você Jesus? Sim Tomé, sou eu. Mas Tomé, eu quero te dizer uma coisa, é mais feliz quem não viu e creu. Quem vê e crê vai ser abençoado, Deus é Deus de misericórdia, mas é mais feliz, bem-aventurado, mais que felizes os que não viram e creram, porque queridos, a palavra nos ensina que fé salvífica tem a ver com uma ação poderosa da Trindade. A fé para a salvação, eu quero ensinar para a igreja que a salvação ela é um ato. Ela não é processual como a santificação. Ela não é processual como a libertação. Ela não é processual. Ela não gasta tempo como a cura interior. Como os ajustes de caráter que Deus faz na nossa vida. Salvação é um ato. Não existe o quase salvo. Ou é salvo ou não é salvo. E tem muita gente dentro da igreja de Jesus procurando Cristo. Cristo vive, Cristo não vive, é Ele ou não é Ele? Eu vou esperar a próxima conferência, eu vou esperar o próximo avivalista, eu vou esperar o próximo domingo, eu vou esperar o próximo temor que vier no meu coração, eu vou esperar a próxima situação, eu vou esperar Deus me dar uma casa própria, eu vou esperar Deus me casar, me dar um filho, me tirar da dívida. E a Bíblia diz que aquele povo vivia pautado nisso, a ponto de Jesus dizer, essa geração incrédula pede um sinal, mas eu só tenho um sinal que é para eles, é o de Jonas. E o sinal de Jonas era exatamente um simbolismo da redenção. Jonas 3 dias dentro do ventre de um peixe e o Filho do Homem 3 dias no interior da terra, vencendo todo o processo de morte para ressuscitar no último dia. E quem crê num Cristo ressurreto, diga, eu creio. Crê mesmo? Hoje eu estou aqui para chacoalhar a sua fé. A Bíblia me recomenda, como filha de Deus, examine se você está na fé. Confere, tenha certeza. Você já checou seu saldo, irmão? Várias vezes, né? Você já checou seu extrato para ter certeza que o cartão não debitou errado, que alguém não passou um Pix, né?
errado da sua conta, que não aconteceu nada errado, você checa o tempo todo seu saldo bancário. Checa a sua saúde para ver se as taxas estão certas. Cheque a sua fé, examine a sua fé. Pelo Espírito do Senhor, hoje eu digo, é tempo salvífico, é tempo de salvação neste lugar. Recebe essa palavra na tua vida. Pastora, eu fico pensando, deve ser uma vergonha tão grande, né? Vir na igreja e não ser salvo. Irmão, vergonha é ir para o inferno. Se precisar eu levantar minha mão aqui e dizer eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, eu levanto quantas vezes precisar. Um dia eu já contei essa experiência que eu fui ministrar num culto, primeira vez que eu estava num lugar, e não é a mesma coisa, mas é uma situação semelhante. E quando estava no louvor, eu ia assumir uma multidão muito grande, eu ia pregar naquela noite, havia uma ministra de Deus louvando. Deus falou para mim, enquanto ela louva, você saia do seu lugar, vá lá para frente e se ajoelhe no altar. E eu com a minha humanidade falei, não Deus, por favor, deixa eu ser chique hoje. Deixa eu fazer a pose de preletora. Eu nunca vim nesse lugar, esse povo não me conhece, meu Deus. Eu vou me humilhar lá no meu quarto, colocar meu rosto em terra, Senhor. Mas deixa eu ficar quietinha no meu lugar aqui, daqui a pouco eu vou pregar. Vai lá. Vai lá. Isso que ele não mandou tirar o sapato, eu já tirei sapato em vários lugares, várias vezes, porque ele disse que a terra que eu pisava era santa. Nesse dia ele deixou de sapato, mas falou, se ajoelha. Falei, agora não, Senhor. Agora sim. Sai do meio dessa multidão. Sozinha, para o povo ficar olhando mesmo. O que será que ela tem? Tadinha da preletora, ela deve ter brigado com o marido dela. Ela deve ter passado um problema muito difícil. Ela deve estar em luta. Né? Porque se o preletor começa a chorar, aí você já fica olhando assim, está tudo bem? Você que deveria vir aqui hoje falar e mostrar o poder de Deus, está tudo tranquilo? E eu disse, olha, ai de mim se eu não obedecer, eu não posso. Fui lá, me joguei aos pés de Jesus, fiquei lá. Enquanto a ungida de Jesus louvava, eu só ali tremendo e dizendo, não Jesus, eu estou te obedecendo, eu estou te obedecendo. Até ela terminar. Quando ela terminou, aí eu levantei e voltei para o meu lugar. E ponto. Só foi isso. Fé é uma questão de obediência. Fé e obediência caminham juntas. Hebreus 11, todos aqueles textos que você lê, pela fé, Abraão, pela fé, Sara, pela fé, Moisés, poderia estar escrito pela obediência. Pela obediência. Pela obediência. Sabe, querido, não deixe nada limitar a sua experiência salvífica. Eu volto a dizer, a salvação é um ato. Jesus salva. E hoje de manhã nosso pastor dizia que quando um homem salva outro homem e o convence a participar da religião, a vida não muda. Você quer saber se você é salvo? Sua vida está sendo transformada. Você é salvo. Agora, se só está aquela coisa leve, aquela coisa assim morninha, que, aliás, é a única temperatura que os céus não admitem. O frio, ele traz para ser quente. O quente, ele abençoa. O morno, ele vomita. Ele rejeita. E aí, quando eu falo, bora, vamos nessa, vamos minha amiga, vai ser lindo, minha pastora vai pregar, o fulano vai tocar, o outro vai pular. E vem, é muito bom, Jesus é bom, Ele dá dinheiro, Ele transforma a sua vida, Ele tira o vício, Ele te abençoa. Vem, a pessoa vem. Mas não é salva. Ela fica acostumada, pior. Ela levanta, põe a roupa, passa o batom, diz na semana que é batista, que frequenta a igreja, que é muito bom, sai leve. E quem disse que quem conhece o Cristo vive de sinais? Quem conhece o Cristo, conhece a doutrina. É diferente. É outro nível. Quem conhece o Cristo, conhece a doutrina do Pai do Cristo. Que é a doutrina do Cristo. E a dúvida acaba. Tem alguém entendendo? Diga amém. A Trindade opera a salvação. Você sabe disso?
Pastora, por que você não prega? Irmãos, hoje à noite quero ensinar 7 chaves para a vitória. Chave 1, pula. Chave 2, declara. Chave 3. Porque isso é leite. E você já é aquela pessoa que Deus está chamando para ter solidez de fé. Diga amém. Eu quero ensinar sobre salvação. A Trindade opera a salvação. Eles fazem uma completa estrutura para você. Presta atenção. A Bíblia diz: ninguém vem a Jesus se o Pai não trouxer. Então o Pai tem que levar Jesus. Aí Jesus disse: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas como assim? Só vai para Jesus se o Pai levar. Só vai para o Pai se Jesus levar? Sim, assim mesmo. Vias de mão dupla, poder espiritual, essência de evangelho. O Pai deu o Filho para nos salvar. E Ele é quem sai daquele momento responsável que um pai tem sobre um filho e o encaminha. E como acontece isso? Pela terceira pessoa, da Trindade, o Espírito Santo. Esse processo todo é produzido pelo Espírito de Jesus Cristo, que nós conhecemos como poderoso Santo Deus Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando você pega o livro de João e vai estudando, você vai no João 6,44, e aí a Bíblia está falando que o Pai leva Jesus. Aí em João 14,6, o Filho está dizendo: eu sou o caminho, e se o Pai me trouxer você, eu vou devolver você para o Pai. Eu vou devolver você para o Pai. O Pai me trouxe você e eu devolvo para Ele, porque tudo que eu faço é para glorificá-lo. E como isso acontece? A Bíblia diz: pelo Espírito. João 16,8. E Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nenhuma pregação do Evangelho faz sentido se não houver a intervenção do Espírito Santo. Eu estou lendo um livro escrito pelo maior evangelista do mundo, Billy Graham. E ele conta, ele diz: olha, logo eu aprendi, não há nenhum tipo de condições de salvação do homem sem a atuação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que, com a palavra que é pregada, com a palavra que é anunciada, vai e converte poderosamente o coração. E esse coração, ele então se inclina. E ele não se inclina à religião. Ele se inclina, escuta, e eu peço ao Espírito do Senhor que nessa noite dê ouvidos à igreja para ouvir. Receba essa palavra. Levanta a sua mão bem alto comigo, mais alto que você conseguir, essa mão leve de crente aí. Diga assim: Deus me deu ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Deixa eu te dizer algo, querido, nessa noite. Presta atenção. Se você crê, o seu coração vai se inclinar. A evidência da salvação está no convencimento do homem a abrir mão da sua própria vontade em detrimento da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Amém, igreja? Pastora, como eu vou andar nesse caminho? Com essa atuação do Espírito, você vai começar a ter orações diferenciadas. Tem gente que diz: pastor, eu não sei orar. O Espírito Santo te ensina.
Pastor, eu não entendo a Bíblia. O Espírito Santo te revela. Você está entendendo como é que é o processo? Pastor, eu não sei o que decidir. Ele te mostra o caminho pelo qual você deve andar. Recebe na tua vida. Tudo que eu não posso aceitar, e tudo que você não pode aceitar, é viver na dúvida. É o Cristo? Não é o Cristo? Vai ter jeito? Não vai ter jeito? Eu vou por aqui, eu vou por ali, eu vou esperar domingo, eu vou esperar uma palavra, eu vou esperar uma pessoa, eu vou esperar uma intercessão, eu vou esperar um milagre. Não dá para caminhar ao mesmo tempo na dúvida e na fé. Na obediência, na rendição da vontade e no domínio da sua própria carne. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que a carne se inclina para a carne, mas o Espírito se inclina para o Espírito. Você entende que dentro de você tem que estar acontecendo uma revolução. Você entende que você não pode tomar uma sopa e dormir em paz, no sentido de estar alienado à vontade de Deus para a sua vida. Eu preciso cutucar você. Eu preciso constranger você a dobrar os joelhos e orar. Senão eu não estou cumprindo o meu papel. Eu preciso que você saia daqui incomodado. Porque se você ficar muito confortável, a gente pode se perder, porque o conforto vicia. E o pior de tudo é o engano. Eles estavam perfeitamente enganados. Ele vai na festa? Eu não sei se ele vai na festa. Chegamos na festa, vamos procurar ele, deixa eu ver se ele veio. Vamos procurar ele. Ele incomoda a gente, assim, a gente está meio sem saber quem é ele, essa coisa dessa doutrina que ele está trazendo, mas de certa forma parece que a gente está incomodado, está mexendo no coração, a gente não está mais conseguindo ficar nos nossos rituais, sem ouvir aquelas palavras que ele fala, porque quando ele fala, mexe, o evangelho vai mexendo, transformando. Vamos procurar ele, isso é tudo João capítulo 7, deixa eu ver se ele veio, vamos procurar se ele veio na festa. Os irmãos tinham falado para ele ir, vai e mostra sinais. Ele disse, não estou querendo bombar no Instagram. Mas como é que você quer ser o Deus Todo-Poderoso e vai ficar em casa? Bora para a festa. Não, vocês não entendem nada sobre mim. É o tempo de vocês, mas não é meu tempo. Vocês querem que eu vá para manifestar milagres, não é isso. Aí ele fica, aí os irmãos vão, mas aí em oculto ele vai. Aí o povo começa a procurá-lo, cadê ele? Ele veio. Aí ele veio. Vamos sentar e vamos ouvir. Mas pelo menos, se ele falasse com mais clareza, se ele é judeu, se ele citasse Abraão, se ele reconhecesse a circuncisão de Moisés, se ele pelo menos passasse uns rituais para nós, se a pastora pelo menos falasse algumas coisas assim, que se a gente fizer vai dar certo. Eu queria tanto que saísse naquele telão uma fórmula mágica. Mas não tem, irmão. Não tem a fórmula mágica. A questão do crente é andar em dependência e obediência e todo dia perguntar a Deus, qual é a tua vontade? A gente não ora para pedir a Deus que simplesmente supra as nossas necessidades. Isso é uma parte. Quem quer conhecer Deus, ora perguntando a primeira coisa, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é a tua vontade para a minha vida? Isso é evidência de salvação. Passamos uma semana desde que o pastor Ulisses ministrou aqui domingo à noite. Nessa semana você viu alguma coisa acontecer na sua vida relacionada à vontade de Deus? Ou você só viveu a sua vida natural? O sinal que você estava esperando veio? Às vezes o pastor diz, olha, essa semana vai acontecer alguma coisa. Aí você chega na outra semana e fala, não aconteceu nada. É porque você espera um sinal que não virá. Porque os sinais que virão são de conversão da tua vontade à vontade de Deus. O evangelho exige um processo, digo melhor. A salvação é um ato, nunca esqueçam isso. Eu tinha 10 anos, quando eu sentava aí onde você está, numa igreja lá, eu não vou nem dizer aonde, porque foi tanto lugar que eu morei na minha vida, em algum lugar. E o meu pai
ensinava escatologia bíblica, hermenêutica, homilética. E eu só tinha 10 anos de idade, eu ia em todos os cultos. E eu ouvia aquele homem grandão dizer: a salvação é um ato. E eu dizia: o que será isso? Qual língua será que ele fala? E ele falava muitas línguas. Meu pai era um homem extremamente culto. Quando ninguém sabia algumas coisas, as pessoas iam lá na minha casa perguntar para o meu pai, porque ele era um estudioso. Eu ficava encantada com aquilo. E eu pensava: é tão bonita a maneira como ele sabe. Mas eu tive que ter as minhas próprias experiências. Porque nem a eloquência, a sabedoria, a inteligência do meu pai, os estudos dele poderiam salvar-me. Nem a grande fé da minha mãe, a devoção dela, a paixão dela por Deus. Se o Espírito de Deus não viesse e me convencesse. Se o Pai não me levasse a Jesus e o caminho me trouxesse de novo ao Pai. Se eu não vivesse o que eu tenho vivido com Ele, nada disso teria sido válido. Mas é importante que você saiba, porque a palavra de Deus, ela é viva. E é interessante que a Bíblia fala sobre isso, a pessoa de Jesus, e o chama de divina semente. E uma semente nunca vai ficar num lugar para não trazer o resultado. Essa semente não. A Bíblia diz sobre ela: outra semente pode morrer, mas essa aqui não vai voltar vazia. Diga amém por isso. E ela fica dentro de você. Mesmo que você leia a palavra, e naquele dia você leia, como os meus netos. Um dia a Natália foi contar para os meninos a história de Abraão, que foi sacrificar Isaac. E a conclusão deles é que Abraão era muito malvado. Como pode um pai? A Nath perguntou para eles dois. E então Levi e Maria, depois de contar essa linda história bíblica, qual é a conclusão de vocês? E eles responderam: nunca confie nos seus pais. Porque ele pode te chamar para uma viagem. Tem dia que eu estou lendo a Bíblia e Maria é muito apegada comigo, e ela fica ali, não sai de perto, não quer largar. E ela fala: ah, vó, de novo você está com essas coisas? Eu falei: tô. E ela pensando: essa minha avó é muito estranha. A minha avó fala umas coisas muito difíceis. Está entendendo, Maria, o que eu estou fazendo? Às vezes eu estou ministrando, estou orando com alguém, então ela está me olhando assim, tipo: eu, hein? Ela é só uma criança. Mas até ela, com 4 anos, está começando o processo da limpeza. Porque a bênção dos pais alcançam seus filhos. Diga amém por isso. Eu oro pelos meus netos. Eu reivindico a vida deles. Essa semana eu peguei textos e textos da palavra de Deus falando que as gerações e os desígnios são perpétuos. E comecei a declarar essa palavra, reivindicando a vida deles 4 e de todos os netos que o Senhor me der para servir ao Senhor. Não importa se você vai ler a Bíblia como a Maria. Se você vai achar perigoso andar com Abraão, continua. A divina semente vai brotar na sua vida. Vai fazer diferença. E a sua vontade vai ser convertida à vontade de Deus, e a salvação vai ser evidenciada, e você vai parar de ser essa pessoa rasa. Meu Deus, eu quero que o Senhor faça a luz piscar hoje. Se o Senhor está comigo, e se o Senhor me ama, faça a luz piscar. A luz vai piscar, pastor Marcos. Se o Senhor me ama, manda R$1.000 essa semana. Se o Senhor está comigo, Jesus, faça esse material ser vendido. Gente, Ele está com você. Vendido ou não vendido, Ele é contigo. Aleluia. Você não é mais bebê, você está entendendo? Deus tem operado salvação na sua vida. É um tempo de você avançar em fé. Sai do meio dessa multidão, querido. Sai do meio dessa multidão, querida.
Sai do meio do povo que vai para a igreja no domingo e bebe na semana. Sai do meio do povo que vai para a igreja no domingo e acessa pornografia. Sai do meio do povo que está na casa de Deus todo domingo ouvindo de fidelidade e não dizima. Isso é coisa para fariseu e saduceu. Isso é coisa para multidão que aguarda sinais, que não sabe se o Cristo veio. Porque se souber que o Cristo veio, a vida é mudada. Crer continua sendo uma questão de vontade. Você acredita nas notícias? Você acredita na TV? O povo diz que a pandemia está assim assada e você se movimenta. Tira, põe a máscara, colocamos. Agora tiro também. Você acredita nos influenciadores da era digital? Você acredita em tanta coisa. Mas eu te pergunto, você tem credibilizado a voz de Deus? Ela tem sido para você uma voz relevante? Ela tem sido um grilo na Avenida Paulista? Sabe essa história? Um fazendeiro está andando com um empresário na Avenida Paulista. Quem já caminhou lá sabe que o barulho é extremo. E ele fala, para. Que foi, rapaz? Não, um grilo. Que grilo, rapaz? Nós estamos na Avenida Paulista. Aqui tem carro, gente, prédio, movimento, tudo que você pensar, mas não tem grilo. Tem um grilo, eu estou ouvindo um grilo. Presta atenção, me dá só um minuto, deixa eu olhar aqui ao meu redor. E quando ele olha, uma voltinha rápida, num bueiro, um grilo. Que isso, cara, você é doido? Você ouviu um grilo? Meu ouvido está treinado. Na fazenda é só o que eu escuto. Eu vou deitar e as cigarras anunciam a chuva. Eu acordo e o galo anuncia o dia. Eu estou no meio-dia e o cachorro anuncia a visita. E todo tempo está lá o grilo. E o meu ouvido está treinado. E o teu ouvido está treinado à voz de Deus? Nós estávamos de férias essa semana, eu e meu esposo. E é muito bom ver como que Deus fala com a gente quando a gente descansa. Todos os dias, alguém, um dos dois, tinha uma novidade. Eu já acordava, o meu negócio são sonhos. O pastor fala assim, dai-me paciência, Senhor. Todo dia eu quero contar um sonho diferente. Agora, vamos fazer 31 anos de casamento, eu já estou cortando os sonhos pela metade. Eu estou tendo uma compaixão dele tão grande, né, Dan? Que eu só estou contando 50%, porque se eu contar tudo, é muito pesado para ele mesmo. Eu sonho muito, Deus fala muito comigo em sonhos. Aí os que eu tenho certeza que é de Deus, eu conto, os outros eu deixo passar. E ele é diferente, a maneira como ele ouve. O Espírito Santo fala ao Espírito dele. E ele fala, Jane, oi, Deus falou. Que foi? Ele disse, volta a orar pelos meninos. De uma maneira intencional, nessa e nessa área. Foi mesmo, foi. Deus me pediu assim. Muito bom. Teve um dia que ele teve um sonho com o João. Não deu nem para esperar 8 horas da manhã. 7h30 nós o acordamos. Acorda, filho. Seu pai quase não sonha. A sonhadora daqui de casa sou eu. Quando ele sonha, é muito bom a gente dar atenção. Olha, assim. Deus está mostrando. Vá por esse caminho, cuidado. Você acredita em tantas coisas, você precisa crer em Deus. Inclinar sua vontade a Ele. Deixar Deus despertar em você a obediência à vontade dEle. E não duvidar jamais que para você, Cristo já veio. Feche os seus olhos. Agradeça ao Pai. Agradeça ao Pai, querido. Agradeça ao Pai, querida. Essa palavra não é para emocionar você. É para conduzir. É para libertar você da dependência dos sinais. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele, ele ceará comigo.
Eu quero nessa noite que o Espírito Santo implante essa palavra com mansidão. Vou pedir para você se colocar de pé no seu lugar. Numa disposição de alguém que quer ter a sua vontade convertida à vontade de Deus. Eu vou repetir algo, porque o Espírito Santo está me incomodando. Escuta, eu tenho uma palavra diretiva para você hoje. Olha para mim aqui, antes de nós orarmos. Tudo que você está em dúvida, eu não vou pedir para quem tem uma dúvida levantar a mão, porque todos têm. Tudo que você está em dúvida, já tem a resposta em Deus. Agora aguarda, espera a instrução que vai vir. Se você converter o seu coração a fazer a vontade de Deus, você vai ter discernimento sobre o caminho que você deve andar. Vou repetir, veja só. Eles tinham dúvida se a doutrina era do homem ou era de Deus. Jesus disse: quem vai discernir é quem estiver disposto a fazer a vontade do meu Pai. Só isso. Não estou te dando muitos passos, estou te dando um. Disponha o seu coração à vontade de Deus. Eu estou na dúvida se eu vou para cá ou se eu vou para lá. Parei, Senhor. Eu não vou andar na dúvida. Tem até uma regra que diz: na dúvida. O quê? Vamos juntos? Na dúvida? Então, na dúvida, para. Senhor, eu quero converter a minha vontade. A questão não é ir para a esquerda ou ir para a direita, porque se eu for para a esquerda e não é a tua vontade, eu vou me dar mal. Se eu for para a direita e também não for a tua vontade, vai ser sofrimento. Eu vou parar com essa obstinação. Eu não quero necessariamente a esquerda, nem necessariamente a direita. Eu inclino o meu coração à tua vontade. O que o Senhor tem para mim? Isso ou isso? Nesse momento que você inclina o seu coração à vontade de Deus, os céus liberam uma ordem, o discernimento. Agora que você quer me obedecer, você vai saber o que fazer. Enquanto a gente não sabe o que fazer, provavelmente não tem disposição de obedecer ainda. Ai, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço, meu Deus? Não faz nada. Só para e pede ao Espírito Santo para convencer o seu coração a aceitar a vontade de Deus. Aceitou? Deus vibra. Quando Ana aceitou a vontade de Deus, eu até imagino Eli meio cansado assim, mas os céus estavam acordados em festa. Eli, tem tempo que tu não profetiza, mas tu vai profetizar hoje. Diz para ela: mulher, daqui a um ano o Senhor ouviu o teu clamor, o Senhor ouviu a tua oração. Sabe por quê? Porque hoje, nesse dia que tu orou igual uma bêbada, que você ficou de uma maneira tão desprendida e quebrantada, que o pastor pensou que você tinha bebido todas. Nesse dia, seu coração se converteu à vontade de Deus. Está liberado dos céus o discernimento, está liberado dos céus o teu milagre, porque o teu Samuel é o meu Samuel. Você entende isso? E depois a Estéril teve mais 5 filhos, correto? Os teólogos confirmam essa informação. Eu já preguei dizendo que ela tinha tido mais 7, mas depois eu li a Bíblia direitinho e vi que eram mais 5. Isso é coisa que a gente pode continuar, que ninguém nunca vai saber tudo, porque é lindo demais ter que ser humilde para aprender todo dia. É lindo demais hoje à tarde eu ficar a tarde inteira perguntando o que eu prego, sendo que eu já preguei milhões de mensagens. Mas eu não sei o que eu vou pregar até que Ele me diga, porque eu só sou a mensageira, Ele que é a mensagem.
Então, converte o teu coração, é só isso. Converte o teu coração à vontade dele. Você vai parar de depender de sinais. Vai ter certeza que Cristo já veio. A salvação operada em tua vida vai começar a trazer resultados e frutos. Feche os seus olhos. Vamos orar. Você vai orar nessa noite. Você que nunca entregou a sua vida a Jesus de uma maneira consciente, de uma maneira madura, de uma maneira convicta, onde a Trindade operou a salvação na sua vida, você vai entregar hoje. Você vai se converter hoje. Você vai deixar Deus fazer aquilo que Ele já planejou. Se tem alguém aqui nessa noite que gostaria de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu gostaria que você levantasse sua mão onde você está agora. Eu quero orar por você. Levanta bem alto a sua mão. Deus te abençoe. Quem mais? Levanta bem alto, bem alto, bem alto. Deixa Jesus segurar na tua mão. Deus te abençoe. Quem mais para Jesus? Queria que a igreja estivesse em oração comigo. Feche seus olhos. Esse é o momento de ser conduzido pelo Pai para encontrar o Filho, ser convencido pelo Espírito e depois conduzido ao Pai novamente. Se você está em casa nessa noite, você pode também fazer a sua escolha. A Bíblia diz que aqueles que confessarem Ele aqui, Ele os confessará diante do Pai. Esse é o seu momento. Se tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus, eu quero que você levante bem alto a sua mão. Nós queremos orar por você. Deixa eu ver sua mão levantada. Deixa eu ver, Deus te abençoe. Quem mais? Quem mais para Jesus nessa noite? Deus te abençoe lá atrás. Quem mais para Jesus? Quem mais para Jesus nessa noite? Quem mais hoje vai dizer: Senhor, eu abro mão de mim mesmo, eu abro mão da minha vida para viver a vida que o Senhor tem para mim. Olha, Deus, eu não quero viver na imaturidade, eu não quero ser uma criancinha a vida toda. Nós não dependemos de ver para crer, porque nós somos os que creem para ver. Bem-aventurado é aquele que não viu e creu, disse o Senhor Jesus Cristo. Se você entrou aqui nesse lugar nessa noite e quer hoje reafirmar a sua aliança com Ele: pastor, eu não tenho certeza, eu até já levantei minha mão uma vez, mas eu sinto hoje no meu espírito de mais uma vez proclamar, declarar esse amor por Jesus, essa escolha por Jesus. Não perde essa chance, essa noite é sua. Ora junto comigo, igreja. Se você está aqui nessa noite, você é salvo. Eu quero que você ore para alguém que não é salvo nessa noite. Lembra aí alguém da tua casa, alguém da tua parentela, alguém do teu trabalho, alguém da tua escola, e começa a abrir tua boca agora e começa a apresentar essa pessoa dizendo: Senhor, salva, tem misericórdia, Deus. Nós não podemos nos contentar só com a nossa ida para o céu. Nós não podemos nos contentar apenas em nós temos encontrado a luz, em nós temos encontrado a solução. Nós precisamos espalhar essa mensagem. Nós vamos levá-la aos quatro cantos, compartilhar com o máximo possível de pessoas. Se você entrou aqui nessa noite, Deus já te deu uma resposta. Pai, eu apresento aqueles que aceitaram Jesus aqui nessa noite. Você que aceitou Jesus, eu estou orando por você agora. Escreve o nome dessas pessoas no livro da vida, Deus. Oh, Pai, marca essas pessoas hoje. Dá experiências. Eu abençoo você para ter os olhos abertos. Eu abençoo você para ter os ouvidos abertos. Eu declaro, vocês vão ter visões. Você que está aceitando Jesus hoje, Deus vai te dar visões. Você vai começar a ver anjos.
Você vai começar a ver Deus movendo na sua vida. Escreve, Pai, e marca hoje. Eu peço em nome de Jesus, que a partir de agora, por onde quer que eles passarem, a mão do Senhor passe com eles. Eu declaro que, Pai, aonde eles chegarem, a luz do Senhor chegará com eles. Eu abençoo, Pai, que aonde eles entrarem, Pai, o ambiente será transformado, será encontrado pelo Senhor, que eles e a sua casa sirvam ao Senhor. Nós nos abençoamos como igreja, como família. Em nome de Jesus, toda a igreja diz: amém.